Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 22 do segundo livro dos reis de Israel. O capítulo fala a respeito do reinado de Josias, a respeito do livro da lei que estava perdido dentro da casa do Senhor, mas com o início da reparação do templo, o sumo sacerdote Ilquias encontra este livro e fala também sobre a consulta de Josias à profetisa Hulda. É aqui no capítulo 22 onde se inicia a grande reforma feita por Josias em Judá e uma reforma também de cunho espiritual. Josias, o nome desse rei que reinou 30 anos entre 639 e 609 a.C., quer dizer Jeová apoia, e realmente resolveu viver com o apoio divino desde o princípio. A narrativa de 2 Crônicas descreve como a corte real abandonou a idolatria logo ali no início do seu reinado. Mais de 3 séculos antes, o nascimento deste rei foi anunciado por um homem de Deus, o que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. A expressão do versículo 2, o caminho de Davi, seu pai, significa que o povo tinha razão em ansiar por uma volta à pureza da época davídica. O tempo de Davi reinando sobre Judá e Israel foi um tempo esplêndido e o povo queria voltar àquela presença de Deus que tinha no tempo de Davi. O versículo 3 diz: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Estamos aqui no ano 621 a.C. e Josias tem 26 anos de idade. 6 anos antes, morrera o último grande imperador, Assurbanipal, da Síria. Depois disso, os povos dominados foram se libertando até a Síria se tornar uma potência secundária com pouca autoridade fora da grande cidade de Nínive. Daí a liberdade que o rei Josias gozava para estender suas reformas. Quando analisamos o versículo 5, entendemos que a última reforma do templo tinha sido feita no ano 813 a.C., no reinado ainda de Joás, o que nós vimos no capítulo 12, dos versículos 6 a 12. O último rei justo, Ezequias, tinha morrido 65 anos antes da reforma de Josias. Isso explica, então, em parte, o estado de negligência do templo e o esquecimento do livro da lei, como nós já falamos. O versículo 8, que encontramos a expressão achei o livro da lei, é provável que o sumo sacerdote sempre soubesse da existência do livro, mas admite-se que, por muitos anos, qualquer leitura de um livro que condenasse os pecados nacionais seria punida com a pena de morte, como quase acontecera com o grande profeta Jeremias, cujo ministério surgiu no fim do reinado de Josias. O versículo 10 diz que Safã o leu. Era este um dos deveres do escrivão do rei, não que isto signifique que o rei não soubesse ler. É provável que este livro fosse uma parte do Pentateuco, preferindo-se a teoria de que se tratasse de Deuteronômio. O que causou tanta emoção ao rei foi a decisiva condenação à idolatria, o pecado nacional. Nesta reação se evidencia o efeito da lei de Deus no coração arrependido. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. As ações do rei demonstraram um verdadeiro arrependimento, o qual rasga o coração e não as vestes. É o arrependimento que não nasce do formalismo de ir à frente em uma reunião pública ou de repetir uma oração lida num livro, mas
O verdadeiro arrependimento traz mudança no coração e no comportamento. E aqui neste capítulo 22 é o início, o start de um verdadeiro arrependimento provocado pela palavra de Deus. Nenhum arrependimento, nenhum avivamento pode acontecer sem que se tenha a Bíblia, a palavra de Deus, como base. Todo e qualquer movimento ou avivamento que não tenha a palavra de Deus como base não é de Deus. É a palavra que confronta, é a palavra que revela o caráter de Deus e a vontade de Deus para com as nossas vidas, e é por isso que nós devemos amar esta palavra, comer esta palavra e viver esta palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.